Olá pessoal, como vão todos? Sou o Semamoto do Centro Shenlong. Hoje eu vou responder não a uma pergunta, um comentário aqui, mas a um conjunto deles enviado por uma assinante aqui. Deixa eu colocar aqui para mim poder ler. A Cléa Machado. Ela chegou e mandou um conjunto aqui de comentários. Tá fora de ordem aqui, tá, Cléa? Mas eu vou ler porque basicamente tem a mesma relação. Ela manda o seguinte comentário, falando assim: raciocínio interessante, mas acho que não conseguiria ter. Ainda é muito subjetivo para mim. Por favor, me dê uma dica de como pensar assim. E neste exemplo, um exemplo que eu dei aqui no vídeo, você trabalharia quais órgãos ou elementos? Os 3. Só terra. Ainda confuso para mim. Aí junto com esse, ela mandou também esse outro comentário aqui. Tá? Celso, você disse que trata os 2 elementos afetados, mas no exemplo de fígado, coração, tonifico ou cedo quem? Outro comentário é igual esse daqui. Tá, mas tem um outro comentário que você, Cléia, me manda que é basicamente referente a isso, então. Né? Referente ao que eu passo aqui para vocês nos vídeos. Basicamente, o que a Cléia está comentando aqui é sobre os estudos de caso que eu coloco aqui para vocês dentro de 5 elementos. Tá? Que ela está falando que é muito confuso, que não está conseguindo entender ainda, porque eu falo de 3 elementos, 2 elementos estão ligados, tal. Que elemento que eu trato? Bom, Cléia, respondendo. Quando eu analiso 5 elementos, eu sempre falo. Tá? No mínimo 2 elementos estão afetados. Geralmente eu encontro um terceiro elemento, na verdade. Então tem aquele princípio da regra avó, mãe e filha. Tudo no feminino. Tá? Porque a avó se transforma em... A neta se transforma em mãe, que se transforma em avó. Tá? Se fosse regra mãe e filho, tá? O filho nunca poderia ser mãe de ninguém. Tá, ok? Então, avó, mãe e filha. Então, pelo menos 3 elementos estão envolvidos, tá? Ou 3 elementos. Quais elementos eu vou tratar? Basicamente todos. Tá? Não vou escolher um ou outro. O que você deve estar sentindo, assim como tem muita gente que sente dificuldade nesse tipo de avaliação, é que o pessoal pensa assim, tá? Mas eu tenho que tratar o quê? Né? É que no conceito que vocês estão pensando, segue muito o conceito da medicina ocidental. A pessoa tem alguma coisa, tem uma doença. Então eu vou tratar a doença. Então, só que no conceito de 5 elementos, o que está acontecendo com o coração afeta também a energia do pulmão, que afeta a energia do baço pâncreas, ou seja, um está relacionado com o outro. Tá? E na medicina ocidental não. Se a gente fala assim, você tem uma doença do pulmão, você tem uma doença do pulmão. Se tem um problema do estômago, você tem um problema do estômago. É como se a medicina ocidental fosse mais objetiva. Mas é justamente isso que muitas vezes nós criticamos na medicina ocidental, não é? Você vai lá no médico, o médico fala assim, esse é um problema que você tem no estômago, vou te direcionar para um médico gastrologista. Você vai no médico gastrologista e aí você se queixa também que anda sentindo um pouquinho de falta de ar. Aí ele vai te mandar para um colega dele que é um pneumologista. Aí depois você se queixa que você também não está conseguindo dormir direito. Então vou te mandar num colega meu que é um psiquiatra. Okay? Ou seja, e cada um deles vai dar um conjunto de medicações às vezes diferente. Um remédio para o estômago, outro remédio para o coração, outro remédio para isso, remédio para aquilo. Aí você abre a sua gavetinha de remédios, está aquela mini farmácia lá dentro. Aí você vai ter que tomar um conjunto de meia dúzia de comprimidos por dia. Comprimidos esses têm efeitos colaterais também e por aí vai. Okay? Nada contra a medicina ocidental. Mas até a própria medicina ocidental hoje em dia considera que esse tratamento de tratar muito com especialidades sem ter uma noção do todo também não é o melhor. Tá? Eles tentam fazer com que os especialistas se conversem para fazer um tratamento conjunto. Tá? Se bem que é difícil, é muito difícil daí. Já na medicina ocidental, aquela visão mais holística. Tá? Ou seja, uma coisa está relacionada com a outra. O que está acontecendo com o fígado vai afetar o estômago, vai afetar o coração, e na hora de tratar alguém, eu vou tratar o todo, vou tratar tudo ao mesmo tempo. E não vou tratar aquilo que é mais importante para o paciente, a queixa principal só. Eu vou tratar o todo, ok? Porque às vezes o paciente pode falar, tem uma dor no estômago. Só que de repente você percebe que o problema da dor no estômago dele tem mais relação com o que está acontecendo lá em madeira, no fígado dele. Então não adianta só ficar tratando o estômago, vou tratar o fígado. Então quer dizer que eu vou tratar o fígado e não vou tratar o estômago? Não, está errado de novo. A pessoa tem um problema no estômago, mas você está vendo que o problema está relacionado com o fígado. O que eu vou tratar? Vou tratar os dois. Vou tratar tanto o agressor
quanto quem está sendo agredido. Vou tratar tanto madeira, quanto vou tratar também a energia do elemento terra. Eu não vou falar assim, vou tratar um dos dois, ok? Eu vou tratar o conjunto, tá? Então, eu vou pensar sempre no todo. Por isso essa dificuldade que você deve estar tendo para raciocinar desse jeito. Provavelmente você deve ter visto alguma coisa de acupuntura, principalmente no aspecto de uma coisa que eu sempre critico aqui, o conceito das síndromes. Tá? Tem um conceito chamado síndromes dentro dos 5 elementos, que basicamente é isso. Ele foca a atenção em alguma coisa. É bem o conceito de medicina ocidental. O que é o síndrome? Você pode chegar para o paciente e falar assim, você tem uma síndrome do excesso de energia no baço. Tá? Então, é o baço que está afetado. Ou então você tem uma síndrome da deficiência de sangue nos rins. Okay? Então, parece que a pessoa então tem um problema lá nos rins, a energia dos rins, sangue está faltando nos rins. Só que, de repente, a pessoa pode ter tanto excesso no baço quanto uma deficiência nos rins. Ela pode ter as duas coisas. E na hora de fazer o tratamento, o que você vai tratar? Se você pensar em síndrome, você vai achar que você tem que tratar uma única coisa. Tá? Parece uma visão mais simples, então, na verdade. Então a pessoa tem isso. Tá aí todo mundo fazendo aquilo que a gente critica na medicina ocidental, então. Por que existe conceito de síndromes dentro da medicina chinesa, então? O conceito dos 5 elementos, vamos pensar, é um conceito mais xamânico, mais antigo. Porém, o conceito da medicina dos síndromes, então, é um conceito mais... foi criado mais dentro de um conceito quando a medicina já estava se urbanizando mais. Foi criado dentro da corte imperial chinesa. Tá? Quando o imperador então perguntava, afinal das contas, o que eu tenho? Tá? Aí o xamã diria, tá? O senhor tem um problema no fígado, no baço e no estômago. Tá? Aí o imperador diria, mas o que eu tenho? Tá? E nessas horas é como na medicina ocidental, né? O paciente é o imperador, ele quer saber o que eu tenho. Tá? Mesmo que o médico lá por trás ele saiba que o problema do estômago não tem só a ver com o estômago, ele vai falar para o imperador paciente, você tem um problema no estômago. E é a mesma coisa que aconteceu lá na China. É um processo de evolução histórica. Não é à toa que quando a gente está estudando acupuntura, a gente estuda nesse processo, né? Energia, 5 elementos, Zhang Fu, tá? Aquela variação, conceito Zhang Fu, e mais para frente falando sobre síndromes. Síndromes historicamente foi criado, tipo assim, é uma coisa mais moderna. Tá? Mas ser mais moderno nesse caso não é a melhor coisa. Tanto é que a gente estuda acupuntura justamente porque ela foge dessa tradição mais moderna de medicina ocidental. Que ela dá um ponto de vista, uma noção diferente para a gente entender o que está acontecendo com as pessoas. Por isso que eu rejeito esse conceito de síndrome. Prefiro esse conceito mais xamânico que está dentro dessa teoria dos 5 elementos. É uma visão mais antiga, mas isso não quer dizer que ela seja velha. Ela é mais sábia, tá? Porque ela visa o conceito da avaliação total do que está acontecendo com as pessoas. E como é que a gente pode aprender isso tudo, Cléo? Só tem um jeito. É estudando, praticando. Tá? Eu estou preparando aqui um material, já estou falando há algum tempinho, porque eu tenho preparado, mas eu vou estar fazendo um material falando sobre as teorias básicas da medicina chinesa. E mais para frente eu vou lançar alguns pequenos microcursos, onde eu vou estar junto com vocês, analisando. Eu já tenho feito isso daqui no canal, esses vídeos que devem ter deixado um pouco confuso, então, deve ser por causa disso. Não é Clea, não, é a... se chama mesmo? É a Clea. Tá? Você deve ter ficado então meio confusa, porque eu abranjo, só dou uma noção desse conceito de avaliação dos 5 elementos. Tá? Mas eu estou querendo fazer uns outros cursos, tá? Em módulos, falando, onde eu vou estar apresentando alguns casos. Estou pensando em colocar alguns vídeos mostrando assim como é que eu analiso passo a passo, tá? Alguns casos. Estou pensando em selecionar uns 5 casos mais simples, mais difíceis, tá? Fazer pacotes de aulas, onde eu analiso então uns 4, 5 casos, sei lá, alguma coisa assim. Estou pensando como é que eu vou fazer isso daí ainda, mas onde eu vou estar analisando passo a passo, tá? Como é que eu analiso pelos 5 elementos, tá? Como é que eu avalio a energia de cada um deles, como é que eu elenco o tratamento de cada um deles também, tá? E como são casos que eu já atendi, tá? Eu tenho evolução, como é que os pacientes foram evoluindo ao longo do tratamento, para vocês verem o que você pode fazer de correções de tratamento, mudanças ao longo da evolução do que está acontecendo energeticamente com a pessoa, dentro dos 5 elementos. Eu acho que vai ser um material legal, que eu vou estar deixando disponibilizar naqueles cursos online para vocês, tá bom?
Mas é isso. Mas enquanto isso, também vou deixar alguns vídeos aqui, tá? No YouTube mesmo, para vocês também estarem acompanhando e terem uma noção também do que eu vou estar disponibilizando depois para vocês. Tá bom? Então, fico por aqui com vocês. Espero ter ajudado um pouquinho você, Cleia, a entender esses conceitos todos e outros que também possam ter ficado um pouco confusos com você. Nos vemos no outro vídeo. Tchau, até breve. Um abraço a todos.